Então, pessoal, vamos agora então para a revisão do capítulo 22, a imaterialidade da mente. E a essência desse capítulo é trazer três problemas. O primeiro deles, se existe algo de imaterial no nosso mundo, que é por si material, se existe alguma dimensão, algum aspecto imaterial nas coisas que são materiais. Segundo problema, se a mente humana adiciona alguma imaterialidade à realidade material, tá? E o terceiro problema é se existem coisas no universo que são inteiramente imateriais. A questão 3 vai ser respondida agora, depois desse capítulo, no último capítulo, que vamos falar daí sobre Deus, sobre o primeiro motor, tá? Agora, acerca das duas primeiras perguntas, se existe algo de imaterial no universo, nas coisas materiais. Bom, com base nas nossas aulas que a gente já teve, isso fica já com uma facilidade maior de entender para nós, agora no final do livro, que sim, existe um aspecto, existe uma dimensão imaterial nas coisas que são materiais. Por quê? Porque a gente já viu que as coisas materiais, elas são materiais por quê? Porque elas são compostas de dois princípios. Elas são compostas de forma e são compostas de matéria. Nesse capítulo, se eu não me engano, ele vai explicar também que pela forma a gente já sabe, a gente classifica alguma coisa na espécie, no tipo que ela é. Por exemplo, a gente tem uma cadeira vermelha de um certo formato, uma outra cadeira que é azul, num outro formato, então materialmente bem diferentes, completamente diferentes, mas a gente ainda consegue classificar elas na mesma categoria, cadeira, porque existe algo nelas, a forma, que faz com que elas sejam cadeiras, tá? Também existe a matéria, aí que entra a parte que ele fala nesse capítulo aqui. Pela matéria, uma coisa é individuada. Então a matéria é princípio de individuação também das coisas. Então, esta caneta é esta caneta, não uma caneta qualquer, mas esta, porque ela tem uma matéria própria a ela. Então, sempre que tu vê este, esta, aquele, aquela, todas essas palavras se referem a uma matéria específica, uma matéria que dá individualidade à coisa, tá? Então, já quando a gente vai falando sobre a espécie caneta, a gente já vai ter abstraído essa matéria. Porque a gente vai estar falando do universal caneta, da espécie caneta e não desta caneta em específico. Claro, a gente vai estar falando dessa caneta em específico por consequência, porque aquilo que a gente descobre sobre a espécie caneta se aplica a esta caneta específica, porque ela é uma caneta, tá? Mas então sim, existe uma perspectiva imaterial nas coisas materiais. Por quê? Compostas de forma e matéria, certo? Compostas desses dois princípios, os princípios em si são ontologicamente anteriores a esse composto, porque eles são princípios, causas do composto. Então, se a gente diz que é a partir dos compostos, a partir de todas as coisas que são compostas, que a gente fala de entes materiais, e esses entes materiais possuem princípios anteriores a eles, ontologicamente falando, anteriores no ser, então é claro que esses princípios são, neles mesmos, imateriais. Então a matéria, enquanto princípio, é imaterial. A forma, enquanto princípio, é imaterial, mas ambos unidos, né, esse composto dando vida, dando ser ao ente composto, ao ente material, a partir deste momento do ente material temos a materialidade, tá? E daí temos o ente material. Mas se a gente conseguir abstrair, a gente vai ver os princípios imateriais dele, a dimensão imaterial deste ente, tá? E a gente passa para mente do homem. A mente é imaterial ou não? Vejam, diferente de Platão, que vai simplesmente recorrer a um princípio primeiro, universal, de que semelhante conhece semelhante, e portanto o homem
sendo capaz de conhecer as ideias, possui algo de ideal, ou seja, a alma, certo? O Aristóteles ele vai por outro caminho. Ele vai pelo caminho de o que é a alma? A alma ela possui, a gente já sabe, a alma ela é o ato primeiro do corpo organizado que tem a vida em potência. Se a gente ainda não sabe, a gente vai falar um pouco melhor na próxima aula, justamente, tá? Sobre a alma. Mas a alma, ela possui potências, faculdades, partes, tá? Por exemplo, a visão é uma faculdade da alma. A visão é uma operação, é uma atividade, certo? Na verdade, a visão é uma potência para essa atividade. A atividade já vai estar vendo, certo? Eu estou em atividade relativa à potência visão quando eu estou vendo. O ver em si é a atividade, né? Já seria o ato. Mas a visão ela é uma faculdade da alma, ela é parte da alma, digamos assim. E a gente consegue entender que esta parte, esta faculdade em específico da visão, ela é própria, é proporcionada a uma parte do corpo, que são os olhos. Tá? Com uma analogia, a alma inteira é proporcionada ao corpo inteiro, assim como as suas faculdades, cada uma é proporcionada a uma parte do corpo. Acontece que a alma é um pouco mais especial do que isso. Apesar de que muitas das suas partes, das suas faculdades, são proporcionadas a um órgão do corpo, e a gente consegue entender isso e perceber, como a visão é proporcionada aos olhos, existe uma parte, uma faculdade da alma, que não é proporcionada a nenhum órgão do corpo. Ou seja, o ser da alma, que vem diretamente de Deus, ele não se exaure no corpo. É como se ele transbordasse o corpo. Porque a gente tem uma operação, e aqui mente e intelecto vai ser a mesma coisa, uma operação do intelecto, que é uma faculdade da alma, racional, que não depende de nenhum órgão corporal para o seu funcionamento. Se a alma é tal que uma parte dela, ou o seu ser é tal que o corpo não exaure esse ser, então dá-se a entender que a alma pode sobreviver sem o corpo, entendida nessa sua operação que não depende do corpo. Qual é essa operação? A operação da intelecção, de inteligir. A operação própria da alma racional. O conhecer. O ler a coisa por dentro, absorver, entender a forma. A gente já entendeu lá desde a aula 1 porque isso não depende do corpo, porque ela trabalha a partir do fantasma. Certo? Não depende mais dos sentidos de nenhum órgão. Já temos o fantasma e é a partir dali, só depois do fantasma, que vem o intelecto trabalhar. O intelecto ativo e o intelecto possível. Tá? Mas então, é por isso que a alma tendo uma operação própria, que é independente dos órgãos do corpo, de nenhuma parte do corpo ou do corpo inteiro, a alma conseguiria, por exemplo, sobreviver depois da morte, da morte desse ser, porque a morte é a separação do corpo e da alma. A alma, sobrevivendo a isso, ela poderia aí, por exemplo, na segunda vida, na vida contemplando o primeiro motor, o ato puro, atingir a sua perfeição máxima, que é justamente a intelecção, o conhecimento da verdade suprema, do primeiro motor do puro ato. Tá? E, então, a gente conclui que realmente a alma, a mente, o intelecto, ele é imaterial. Agora, resta a pergunta de se existe algum ente que seja inteiramente imaterial. Então vejam, o homem ele é material, mas ele possui um princípio imaterial, que é a sua alma, capaz de sobreviver depois da morte, sendo imortal, portanto, porque parte desta alma tem um ser tal que não dependa do corpo. Tá? Agora, a outra pergunta vai ser, existe algum ente em si mesmo completamente imaterial, ou seja, não composto de forma e matéria, composto apenas de forma? Essa vai ser a pergunta
do último capítulo falando sobre Deus. Tá bom?